Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda. Já faz uns 30 minutos que eu tô aqui tentando gravar esse vídeo. Já abri live, já fechei live. Toda vez chega na metade eu acabo esquecendo, me dá branco. Então eu decidi filmar por fora, depois eu posto nas redes, né? Pra que fique mais fácil, que eu me sinta mais confortável. O intuito desse vídeo é para homenagear o meu filho. Fazem 3 meses que ele se foi. Não tá sendo fácil, mas eu quero compartilhar como tá sendo esse luto. Quero homenagear ele, porque essa foi a única forma que eu encontrei que não fere aquilo que eu acredito, que eu acredito que é o único jeito que eu vou conseguir falar sobre ele, contar sobre ele. E é claro que eu não tive experiência com meu filho aqui fora, mas eu quero honrar a vida dele, porque foram 37 semanas. Eu carreguei o meu filho 37 semanas, então eu acho que a história dele tem que ser contada. Talvez muitas pessoas, assim como nós, nunca tenham ouvido falar sobre o diagnóstico que ele teve. Para nós foi algo muito novo, tudo muito novo. A gente nunca tinha ouvido falar, a gente nunca viu ninguém comentar sobre isso. Ou até tenha visto, mas a gente não, na hora não deu importância porque não é com a gente, né? Então é isso, o intuito desse vídeo é falar sobre o diagnóstico para que muitas pessoas conheçam o diagnóstico, para que muitas pessoas saibam do propósito que a gente viveu e o processo que nós estamos vivendo ainda, para falar sobre como está sendo o meu luto e como a rede de apoio tem me dado muita força. Eu vou contar a história desde o início para que todo mundo entenda, porque senão eu acho que vai ficar meio confuso. Então eu vou começar desde 2017. Conheci meu esposo em 2017, nós nos casamos em 2018 e desde então eu queria engravidar. E a gente, parei de tomar o remédio, a gente começou a tentar. E depois de 5 meses tentando, eu achei que tinha algo de errado. A minha regra menstrual nunca foi certinha, nunca foi regrada. Sempre era uma bagunça. E aí eu fui, na época a gente tinha plano de saúde, eu fui com uma médica e ela pediu o primeiro ultrassom, a gente fez. E lá constou que eu tinha cisto no ovário. E aí ela falou, você quer que eu te dê um ácido para você tentar engravidar ou quer tratar primeiro esse cisto? Eu achei mais sensato tratar primeiro do cisto. Então a gente começou a fazer um tratamento para que o corpo absorvesse aquele cisto. E foi 6 meses de tratamento, mais ou menos. E aí quando a gente voltou para fazer o ultrassom de novo, o cisto tinha dobrado de quantidade. E aí ela também disse que eu tinha ciclos anovulatórios, que é quando o corpo não produz óvulo, algo assim. E aí ela falou, olha, você até consegue engravidar, mas vai ser muito difícil. E aí meu esposo perdeu o plano de saúde, que era pela empresa, e aí ele acabou trocando de serviço e perdemos o plano de saúde. Eu decidi deixar pra lá e pensei que na hora que fosse pra acontecer, se tivesse que acontecer, iria acontecer. E aí, um dia eu tava com meu esposo, na época a gente tinha vendido a moto, a gente tinha acabado de casar, vendemos a moto, a gente tava praticamente a pé, e aí era dia de fazer compra. A gente foi fazer compra e pra voltar pra casa tinha uma ladeira, nossa, era muito íngreme aquela rua. E aí a gente colocava as compras no guidão da bicicleta e subia essa rua. E eu lembro que um dia eu cheguei no alto dessa rua e eu olhei pra baixo e falei, ai Deus, queria tanto que o Senhor me desse um carrinho. E realmente, depois de um tempinho, o Senhor preparou um Voyaginho, que foi assim, a paixão da minha vida. O carro tava caindo aos pedaços, mas era a paixão da minha vida, aquele carro.
Foi a nossa primeira conquista, assim, muito suada. Na época a gente pagou acho R$ 2.000 no carro. Mas foi a nossa melhor conquista. E descendo essa ladeira um dia, eu senti no meu coração 2 nomes. Para algumas pessoas eu falo que eu sonhei. Mas naquele dia é como se eu tivesse ouvido 2 nomes no meu ouvido. E eu ouvi nitidamente, Josué e Jacó. E naquele momento eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, isso não pode ser Deus, porque eu acho que não é assim, é o que tô pensando e é isso. Mas depois de um tempo, foi batendo a angústia de que todo mundo engravidava e eu não. Então aí eu escrevi na minha agenda, eu fiz uma oração escrita na minha agenda. Na época eu já tinha saído eu trabalhava registrada e aí eu já tinha pedido demissão para trabalhar com unha, trabalhar em casa, porque eu não estava dando conta de trabalhar, cuidar de casa. Então eu escrevi nessa agenda, na mesma agenda que eu marcava meus atendimentos, eu escrevi na agenda, fiz uma oração. E lá eu escrevi, Deus, se o Senhor me der um filho, o filho não vai ser meu, vai ser seu. Eu entrego meu filho, eu vou entregar meu filho, e ainda coloquei assim na agenda, aliás, te entrego meu filho a partir de agora. E no final dessa oração eu escrevi, nas mãos de Deus e no tempo dele, Josué e Jacó. E aí o tempo passou, eu meio que esqueci disso. E quando eu tava assim no auge, bombando de fazer unha, tinha fechado parceria com algumas blogueiras da cidade, meninas que tinham influência, tinha bastante seguidor, algumas me davam bastante retorno. Eu tava bem, já tinha decidido que eu queria fazer faculdade, que eu queria estudar, que eu queria viver de unha, montar um salão maior e ter muitos clientes. E aí foi nesse período que eu descobri que eu tava grávida. Nisso a gente já tava vivendo uma pandemia, já tava todo mundo trancado, com medo do que ia vir depois, se a gente ia sair desse isolamento ou se ia continuar para sempre. E aí eu descobri que tava grávida. Descobri que tava grávida, na hora eu surtei, porque eu não imaginava. Antes disso, só para não ficar mais confuso, a gente tinha ido num evento da igreja do pastor Aparecido. E aí um irmão que veio de fora, a gente não conhecia, ele também não conhecia a gente. Deus usou ele para falar com algumas pessoas. E aí ele chamou a gente lá na frente, a gente tinha cantado com o Ministério de Louvor da minha igreja. E aí ele chamou a gente lá na frente e entregou, né, que o Ministério de Louvor, Deus ia usar, e falou muitas coisas. E aí ele veio pra mim e falou assim, eu entrego pro grupo, mas Deus manda eu entregar algo pra esse casal. E aí ele falou pra mim assim, você até sonha com o quarto do menino, né? Aí eu caí de joelho, porque foi a época que eu tinha acabado de descobrir que seria muito difícil engravidar. E aí ele falou, fica tranquila que o menino vai chegar. E eu guardei aquilo no meu coração e esperei. Só que assim, eu pensava que o menino vai vir amanhã. Eu vou engravidar amanhã. E não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, até que chegou o ponto de que eu meio que desisti desse sonho. Falei, acho que não é pra mim. Acho que não é pra mim, acho que, não sei, o irmão acho que se equivocou um pouco e não é pra mim. Aí descobri que tava grávida no meio da pandemia. Na hora eu surtei, porque eu falei, agora eu não tô preparada, não preparei minha cabeça, não preparei nada, não tô preparada pra isso. Eu tive um sangramento depois de mais ou menos uma semana que eu descobri que tava grávida. Já tinha ido fazer exame de sangue e já tinha dado entrada no meu pré-natal. E aí eu comecei a sangrar. Sangrei durante a noite, fui pra maternidade e a enfermeira falou, se você sangrar de novo eu te interno. E graças a Deus não sangrei, mas eu precisei ficar de repouso. Foi aí o meu primeiro repouso. Perdi muita cliente e muitas também não abriram mão de mim, me esperaram até eu voltar.
E aí eu tive que ficar de repouso até completar 12 semanas. Então eu tava de 8 semanas, até completar 12 semanas eu precisei ficar de repouso. Depois eu voltei a trabalhar normal, foi uma gravidez super tranquila. E a gente o tempo todo no enigma, e agora? Quem que vai vir? Quem que vai vir? Quem que vai vir? E eu lembro que a minha mãe sempre falava, é o Jacó. É o Jacó que vai vir, não tem. Eu falei, aí eu falava, para mãe, eu não posso ficar colocando na cabeça que é menino, porque se for menina, depois eu vou me frustrar. E o meu sonho era ter menino. E aí a gente fez o chá revelação, a minha mãe que tava sabendo de tudo. Aí a gente fez o chá e lá saiu que era menino. E eu toda feliz. Então, nesse momento, a gente sabia que era o Jacó. Na hora do parto, o médico induziu, mas aí a placenta descolou, então foi uma cesárea. E do resto, foi tudo bem. Sofri muito com a amamentação, muito. E a gente não imaginava que tinha existe um trabalho que se chama orientação de amamentação. A gente não tinha conhecimento disso, a gente não tinha conhecimento que existia um laser que podia cicatrizar a ferida do seio da mulher nesse período de amamentação. A gente não tinha noção disso. Então a gente fazia receita caseira, receita que estava assim ao nosso alcance. Então lavar com chá de alfavaca, fazer massagem, todo tipo de coisa a gente fazia. E aí eu lembro que com quase um mês de vida, depois de muito sofrimento para amamentar, porque eu tinha muito leite, aí eu consegui o contato de uma orientadora e foi um momento assim, que ela com uma frase me tirou do fundo do poço. Porque é o momento que você ouve, poxa, a minha avó não falhou, a minha mãe não falhou, ninguém falhou e eu tô aqui falhando. E ela chegou em casa, eu já tava lá na minha cama, com o meu filho no colo, esperando ela chegar. E aí ela sentou na minha cama e ela olhou pra mim e falou assim, ó, tá tudo bem. Se você não conseguir amamentar, tá tudo bem. Se você conseguir amamentar, tá tudo bem. Aquilo pra mim, eu falei que se fosse possível pagar a moça e ela ir embora, aquele momento já tava ótimo. Se fosse preciso ela ir embora aquela hora, já tava perfeito pra mim. E aí ela fez o trabalho dela, me orientou, consegui dar mamar sem sentir dor. Graças a Deus. E aí foi, amamentei o meu filho até 2 anos de idade. Voltando, quando meu filho tinha 3 meses de idade, o mesmo irmão que disse que eu teria um menino, voltou e falou assim, irmã, eu tenho algo pra entregar pra você de novo. E aí ele ainda brincou, senta, senão você vai cair. E eu com meu filho no colo de 3 meses. E aí ele falou assim, a barriga vai crescer de novo. E aí ele falou assim, esse é a coisa mais linda, mas o outro vai ser forte. O outro vai ser muito forte. E fica tranquila que Deus vai dar o nome do outro. Na minha cabeça eu pensei, se for menino, Deus já me deu o nome, vai ser o Josué. E aí eu guardei aquilo no meu coração e pensei, mas se eu não podia engravidar, se eu não tenho a minha regra todo mês certinho, como todas as outras mulheres, como a maioria das mulheres, né? Como que eu vou de novo? Eu falava assim, como que eu posso entrar na fila do milagre de novo? Porque quando eu engravidei do Jacó, eu não tinha assim, qual a data da última menstruação? Eu não tinha, porque eu não tinha menstruado. Então, assim, a gente nunca tinha como fazer o cálculo de quando ia nascer, de quanto tempo tava, porque foi um óvulo aleatório. E aí eu pensava, esse negócio de óvulo aleatório é uma vez só na vida, não vai acontecer de novo. E aí eu deixei pra lá, sabia que Deus sim podia fazer um milagre e me dar um filho, mais um filho, mas não fiquei colocando isso muito na cabeça. Esperei o Jacó terminar de mamar, aí eu parei de tomar meu remédio e fiquei quase 1 ano sem o remédio. Aliás, 1 ano e 2 meses sem o meu remédio, sem regra. E aí eu senti os mesmos sintomas que eu senti do Jacó. E aí eu pensei,
tem coisa errada, ou melhor, tem coisa certa acontecendo. Aí eu fiz um teste e deu positivo. Contei pro meu marido, e da mesma forma que eu fiz com o do Jacó, fui na minha mãe contar, daí eu fui na minha irmã, porque na época que eu contei do Jacó, ela ainda não era casada. Eu falei, mas ela tava aqui quando eu contei do Jacó, então é justo eu ir lá e acordar ela de madrugada e contar pra ela também. E assim eu fiz, fui na casa dela, contei pra ela, todo mundo ficou super feliz, a gente foi fazer o primeiro ultrassom, porque nas contas da enfermeira do postinho, ela falou assim, olha, você teve regra? Eu falei, não tive, mas eu tive um escape alguns dias atrás. E aí ela fez as contas por esse escape, ela falou, menina, você já tá de 12 semanas, você vai perder o primeiro ultrassom. Aí na mesma semana a assistente social foi em casa, falou, seu ultrassom já tá marcado pra essa semana, porque senão você vai perder o primeiro. Aí a gente foi na casa da mulher pra fazer o ultrassom, fizemos o ultrassom, e aí a moça na hora do ultrassom virou o monitor assim só pra ela, pra eu não ver. E aí ali eu já achei que tinha coisa errada. Aí ela falou, olha, depois eu viro e falo com você. Aí ela virou e falou, você tem um saco gestacional, não tem embrião aqui, e você tá com um coágulo bem do lado do saco gestacional. Então você vai falar com a enfermeira, porque a gente não sabe se tá muito recente a sua gestação, ou se formou apenas um saco gestacional e não tem embrião aí dentro. Mas com certeza você vai ter que repousar por conta desse coágulo que tem dentro do seu útero, que tá bem do lado. Aí, de novo, comecei a tomar remédio, tive que ficar de repouso de novo e fiquei de repouso. E aí a médica me falou que eu deveria voltar para fazer ultrassom dali a algumas semanas. E aí o meu marido já tinha entrado numa empresa que tinha o plano de saúde, e como ele entrou, eu não entendo direito, mas ele entrou sem ser terceirizado, então não teve carência no plano. Então assim que ele entrou, e assim que a gente descobriu a gravidez, eu já pude passar a frequentar a médica obstetra do plano. E aí tudo isso eu sei que contribuiu para que eu não ficasse com esse peso na mente de que eu poderia ter feito mais, talvez. Porque a gente teve acesso a muita coisa que talvez no SUS a gente teria, mas demandaria mais tempo. Então eu tenho noção disso, tenho noção que o plano de saúde sem carência foi um preparar de Deus sim para nossa vida, assim como toda essa situação. Embora seja um processo doloroso, eu entendo que existe sim um agir de Deus em tudo isso. Depois de um mês, a médica do plano já tinha me mandado o pedido para fazer o ultrassom, e a gente só estava esperando a data certinha para fazer o ultrassom, e se fizesse muito antes, talvez não daria para ver mesmo assim. Então a gente esperou um mês, e aí quando a gente fez o ultrassom, tava lá um bebezinho de 9 semanas. Ouvi o coraçãozinho dele, até ali tava tudo bem. Fiz o ultrassom de 12 semanas, tava tudo bem. Eu não tive enjoo. Eu não tive, ele não me deu trabalho nenhum. O meu filho não me deu trabalho nenhum. Quando a gente foi fazer o ultrassom do segundo trimestre, a médica falou pra gente assim, ela começou a fazer ultrassom tudo, aí ela falou, olha, tem alguma coisa errada aqui, porque você não tem líquido amniótico. A sua bolsa tá seca, não dá pra ver quase nada do bebê. Dá pra ver a cabecinha do bebê, mas não dá pra ver quase nada. Aí ela falou, olha, a gravidez de vocês é especial. E aí eu pensei, tá bom. Aí ela falou, não, mas a gravidez de vocês é muito especial.
ali eu vi que tinha alguma coisa de errado. Aí ela falou, ó, eu já achei aqui o que pode ser. Ela falou, tá vendo essa mancha mais escura? Isso é a bexiga do seu filho. Provavelmente, o nome disso é válvula de uretra posterior. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar esse nome, válvula de uretra posterior. E aí ela falou, porque ele não fez xixi, ele bebeu todo o líquido amniótico e a bexiguinha dele tá cheia. Então aí ela explicou, até 9 ou 12 semanas. Eu não me lembro direito, mas acho que é 12 semanas. Até 12 semanas, a mãe produz líquido amniótico e depois das 12 semanas, o bebê toma o líquido e faz xixi, toma o líquido e faz xixi, toma o líquido e faz xixi. Então, assim, a gente vulgarmente conhece que, tipo assim, o bebê tava na hora de nascer, o médico atrasou, ele bebeu água do parto. Aspirou a água do parto. Porque bebê, eles já bebem e isso é normal, tem que acontecer. E o meu filho só bebeu e não fez xixi. Então ela falou, olha, vocês vão ter que ir atrás, provavelmente você vai ter que voltar pra Leme, vai falar com a sua médica e ela provavelmente vai querer falar com vocês hoje, vocês provavelmente vão ter que falar com um cirurgião pediátrico e também provavelmente vão ter que ir pra Campinas. Eu falei, tá bom. Então eu sabia que era sério, mas eu não tinha noção. Quando eu entrei no carro, eu pesquisei válvula de uretra posterior. E lá estava escrito atinge 1 a cada 5.000 meninos. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, 1 a cada 5.000 meninos? Eu nunca nem ganhei no Hipersaúde. E aí a gente voltou pra casa, já voltei bem desanimada. Chegamos, contamos pro meu pai e com a minha mãe, que também são os nossos pastores. A gente contou pra eles e aí eles falaram, não vamos nem esperar. Já dobramos o joelho ali mesmo na sala onde a gente tava e a gente orou pra que Deus fizesse aquilo que ele achasse melhor na nossa vida e que nos livrasse disso. Aí eu lembro que eu deitei na cama da minha mãe, porque a gente tinha levantado muito cedo pra ir pro ultrassom e eu tinha deixado o Jacó com a minha mãe. Aí eu lembro que eu levantei muito cedo e aí eu tava morrendo de sono, aí deitei e dormi. E aí eu só escutei assim, você foi me acordar, então você pode acordar também. Aí eu acordei e era a Dani, a minha irmã, e ela falou assim, você foi me acordar quando foi você, então agora você pode acordar também. Eu tô grávida. E ali eu não sabia se eu ficava feliz por ela ou se eu contava, Dani, tem coisa errada com meu filho. Nós já sabíamos que era o Josué. A gente tinha feito a sexagem, mas a gente não tinha, como não tinha líquido amniótico, a gente nunca conseguiu ver no ultrassom o rosto, não conseguia ver os pezinhos, não dava pra ver nenhum desses detalhes. E o rostinho dele tava virado pra trás, então não dava pra ver nada. Dava pra ver coluna, dava pra ver algumas coisas. E aí eu não sabia se contava pra ela, se ficava quieta, se ficava feliz por ela. Claro que eu fiquei muito feliz, mas naquele momento eu não sabia o que sentir, eu não sabia o que poderia acontecer. E a médica do ultrassom tinha falado, eu não vou liberar seu laudo porque ele é muito complicado. Então eu vou mandar direto para sua médica, então você nem entra no site para olhar o laudo porque eu não vou liberar para você. E aí como a minha médica não tinha me retornado, ela falou, espera que a sua médica vai entrar em contato. E aí, como ela não tinha entrado em contato, eu entrei nesse site pra ver. E lá eu já vi que tinha muita coisa errada. Lá tava falando que ele tinha uma escoliose severa. Lá tava falando que não tinha encontrado o estômago do meu filho. Que ele tinha mega bexiga. Possível válvula de uretra posterior. Aí eu liguei na clínica, a minha médica tava viajando e ela prontamente nos ajudou, pediu pra gente, ela falou, vai até uma outra clínica, a médica é minha amiga,
ela já tá sabendo do que tá acontecendo, ela vai te auxiliar até que eu volte de viagem. E aí, realmente, essa médica atendeu a gente. E ela falou, provavelmente vocês vão ter que ir pra Campinas, mas aconselho vocês primeiro a falar com um cirurgião pediátrico na cidade de Araras e para entender melhor o caso e para que vocês sejam direcionados rápido. Então, no mesmo dia, a gente foi falar com essa médica e ela nos deu todos os encaminhamentos, todos os pedidos de exame que precisava, tudo que precisava de imediato. E aí, no outro dia de manhã, a gente tava em Araras, no cirurgião pediátrico. Chegando lá, ele falou, o que pode ter acontecido? Ele foi dando pra gente várias hipóteses do que poderia ter causado essa válvula de uretra posterior. Primeira hipótese dele foi espinha bífida. Quando a coluninha tá aberta. Ele falou, então provavelmente a coluninha não fechou e é o que desencadeou a todo o problema no trato urinário. Aí ele explicou que isso seria resolvido pós-nascimento. Ele não poderia fazer nada por enquanto, que não era a área dele. Então ele faria pós-nascimento o trabalho para fechar essa coluninha do bebê. E ele falou, e aí tem as três partes que eu vou atuar depois, que é o trato urinário, intestino e as pernas. Então, influenciaria em tudo isso. Talvez, se ele não andasse, o problema era... o problema da coluna estava prejudicando as perninhas. Aí, se o problema fosse trato urinário, o problema da coluna estava desencadeando isso. E aí, enfim, ele explicou isso pra gente. Sobre a coluna, e daí explicou também sobre a válvula de uretra posterior, que seria um efeito dominó. Ele falou, a válvula de uretra posterior o bebê não faz xixi, vira mega bexiga. Ele falou, e aí essa mega bexiga pode desencadear outras situações, que nós chamamos de sequência de Potter. Ele falou, isso não é uma síndrome, mas é um efeito dominó, é uma sequência. E aí ele explicou, pode influenciar no rim do bebê, pode influenciar no pulmão do bebê, mas até aí a gente não tinha noção com o que a gente estava lidando. A gente sabia que ele tinha válvula de uretra posterior e a gente já tinha noção de que tinha alguma coisa para ser feito. E aí ele falou, o que tem para ser feito é o seguinte, você vai para Campinas, chegando lá, o especialista em cirurgia intraútero vai pôr uma válvula na bexiga do bebê. Pela minha barriga, ele ia entrar, pôr uma válvula na bexiga do bebê para extravasar esse xixi e eu poder seguir com a minha gestação normal sem prejudicar o meu filho. E aí ele falou, vocês se preparem porque não vai ser fácil, vai ser uma luta difícil, provavelmente vocês vão ter que correr atrás com um advogado, mas, enfim, no fim vai dar tudo certo. Então, a gente foi com essa fé. E ainda eu lembro que a minha mãe perguntou, existe essa cirurgia pelo SUS? Ele falou, existe, mas é o profissional lá de Campinas que vai direcionar vocês. Se vocês vão pela Unicamp ou se vai ser pago, enfim. Então, a gente sabia que existia uma cirurgia para isso. Uma cirurgia intraútero que resolvia o nosso problema. E aí, eu lembro que eu entrei no carro e já pesquisei. Válvula de cirurgia intraútero de válvula de uretra posterior. E apareceu lá assim, pode chegar a R$250 mil. E eu falei, meu Deus, cirurgia intraútero, pode chegar a R$250 mil. Eu falei, e agora? Se esse médico falar assim, não tem como encaixar vocês e fazer pela Unicamp, da onde a gente vai tirar, o que a gente vai fazer? Mas, enfim, a gente ia correr porque a gente sabia que era um caso delicado e tinha que correr contra o tempo. Mas a gente não tinha noção de quanto tempo a gente tinha. A gente não imaginava. Essa médica que me atendeu, ela falou, olha, consegui pra vocês consulta amanhã em Campinas, o médico quer te ver amanhã. E eu lembro que foi uma correria, porque não conseguia liberar. E aí eu lembro que a empresa que meu marido trabalha ajudou muito a gente nessa questão. E sempre preocupados, sabe? Preocupados com o RH, sempre preocupado. E aí, deu certo? Precisa que a gente ajude em alguma coisa?
E aí liberou os exames, conseguiu liberar os exames no mesmo dia, a gente foi. Tava marcado pra gente chegar lá 6 horas. A gente chegou 6 horas da tarde. A gente chegou às 7h30. Nesse meio tempo, o meu pai com a minha mãe foi com a gente, meu pai foi dirigindo, porque a gente não tinha cabeça. E a gente quase, Deus livrou a gente de um acidente na pista, que seria feio demais. Mas chegamos lá, e eu o tempo todo falando com o enfermeiro desse médico lá de Campinas, e ele falando, fica tranquila, vai dar tudo certo. Porque na minha cabeça eu não tinha noção que lá as clínicas trabalham até mais tarde da noite. Eu achava que pronto, fechou a clínica, nós tá indo à toa, né? E aí, quando eu cheguei lá, a gente foi atendido umas 9 horas da noite, mais ou menos. E aí, ele chamou a gente e explicou, olha, o primeiro exame que você precisa fazer o médico vai colher o seu líquido amniótico para fazer um exame para ver se você pode fazer essa válvula na bexiga do bebê. Então, esse era o primeiro ponto. Tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que assinar. Por quê? Se o médico entrasse com a agulha para colher o meu líquido amniótico, poderia estimular o meu útero e eu abortar. Quando o médico fosse fazer a válvula na bexiga do bebê, poderia estimular o meu útero e eu abortar. Então, a gente teve que assinar muitos termos para que eu pudesse fazer todos esses procedimentos. Mas o primeiro de todos era um ultrassom morfológico para saber certinho o que a gente poderia fazer. E aí, acho que umas 10 horas, 10 e pouco, a gente entrou na sala do médico, né? E aí eu lembro que ele foi muito atencioso com a gente, muito carinhoso. E aí eu falei, eu queria que a minha mãe entrasse também, porque tava eu e meu esposo. Aí eu falei, eu queria que a minha mãe entrasse. Aí ele, não, entra todo mundo, quem tá aí? Aí eu falei, tá todo mundo. Aí ele, não, pode entrar todo mundo. Aí entrou meu pai, minha mãe, o meu filho Jacó, meu esposo. E ele começou a fazer o ultrassom. Ele fez 1 hora de ultrassom em silêncio. Ele não falava nada, a única coisa que ele falou foi, eu já falo com vocês. E aí ele falava, vira um pouco, porque como não tinha líquido, não dava pra ver, certinho. Então tinha que virar de lado pra ele poder ver aqui por trás, né, o que tava, o que ele conseguisse ver tava ótimo. Então eu tinha que ficar virando assim na maca pra ele tentar ver como que tava o bebê. Ele fez quase 1 hora de ultrassom em silêncio. Quando ele terminou, ele me pôs sentada. Ele me pôs sentada e aí ele falou, olha, o caso de vocês é uma fatalidade. E aí ele começou a falar, o seu bebê tá com mega bexiga, o seu bebê agora tá com mega ureter, o seu bebê já apresenta falência dos rins, porque o rim também já tá, mega rim, o reservatório já tá cheio. E ele falou, e o mais preocupante o seu filho tem hipoplasia pulmonar. Então, o pulmãozinho dele, por não ter líquido amniótico, não desenvolveu. O pulmão dele não desenvolveu. E ele falou, não tem o que fazer. Ele falou, o seu filho não tem fenda no palato, o seu filho não tem o palato aberto, o seu filho não tem característica sindrômica facial. O seu filho também não tem a coluna aberta. O seu filho tem sim uma escoliose. Ele falou, mas talvez não seja uma escoliose que ele vai nascer com a coluna torta. Talvez seja uma escoliose de que ele tá ali na posição errada por não ter líquido e por estar muito apertado. Talvez quando ele nasce, a coluninha dele esteja perfeita. Mas o preocupante o seu filho não vai respirar, o seu filho não vai comer, o seu filho não vai conseguir fazer as coisas básicas que uma pessoa faz. Ele falou, então não tem o que a gente possa fazer, ainda que a gente faça, não tem como fazer o exame do líquido amniótico, porque não tem líquido amniótico.
E não tem para que eu fazer essa válvula de uretra posterior, a válvula na bexiga do bebê, porque o período de desenvolvimento do pulmão do bebê já passou. Então, mesmo que a gente faça esse procedimento para extravasar o líquido da bexiga, o período de desenvolvimento do pulmão já foi. Então, o pulmão não vai desenvolver de novo. O pulmão formou daquele jeito e dali não vai sair mais. Muito pior, a gente vai dificultar mais a situação. E a gente não tinha noção de tudo aquilo. A gente entendeu, pronto, acabou. O meu filho tá aqui, meu filho mexe, mas a qualquer momento eu posso perder. O primeiro diagnóstico foi esse. Ou vocês vão abortar, ou ele morre quando nascer. E aí o médico de lá falou, não, você não fica preocupado com aborto, porque aborto não vai acontecer. Se você não quiser fazer os exames, nada disso, e não provocar esse útero para que aconteça, possa estimular um aborto, esse aborto não vai acontecer porque você está mantendo a criança. Falou, você mantém a criança, então a criança vai até o final da gestação e vai nascer. Independente, a criança vai nascer. Só que ele não vai, ele já estava no percentil 5. Depois ele foi para o percentil 3. Então, assim, já estava muito menor do que deveria estar. E aí ele falou, ele não vai desenvolver normal. Não vai ter um desenvolvimento normal de uma criança. E eu lembro que nesse ultrassom ele tava com 600 gramas. E aí eu falei, tá bom, então tá bom. E a gente com fé. A gente acreditava que a gente viveria um milagre, que a nossa casa viveria um milagre. E a numerologia batia perfeitamente. Era 7 anos do ministério do meu pai como pastor. Era 7 anos de eu e meu marido juntos. Muitas coisas. A palavra de confirmação. Quando a gente mudou de igreja, porque a gente voltou para a igreja, a igreja que eu nasci. A gente voltou para a igreja onde eu nasci, a gente tinha saído da assembleia. E a palavra que Deus nos deu antes de sair para ir para a assembleia foi pro meu pai, sai da tua tenda, da tua parentela. E aí a mensagem que Deus usou para nos fazer voltar foi, seja forte e corajoso, Josué 1:9. E aí Deus falou primeiro com a minha mãe e depois falou com meu pai para que a gente voltasse. E aí Deus, depois disso, a gente não tinha ideia, mas depois disso meu pai foi levantado como pastor. Então, pra gente, aquilo seria a matéria-prima para um milagre. E eu orava para que a minha casa fosse uma referência, para que os meus filhos fossem uma referência, assim como eu sempre orei pela vida do Jacó, para que ele fosse uma referência. Eu orava pela vida do Josué naquele momento, para que o meu filho fosse uma referência, que a minha casa fosse referência de milagre. E eu orava muito em favor disso, muito em favor disso. E nós tínhamos a certeza de que Deus não vai deixar médico nenhum pôr a mão no menino. O menino vai nascer lindo, perfeito, maravilhoso e depois a gente vai só contar um milagre. Você precisa dos laudos porque eu tinha essa convicção. Eu preciso dos laudos porque algumas pessoas não vão acreditar quando eu contar que o meu filho é um milagre. Então eu tinha na mão um diagnóstico dificílimo, mas eu tinha fé de que Deus poderia fazer o melhor por nós. E ali eu comecei a minha saga de oração na madrugada. E eu falo que talvez o período da prova, o período da luta é o período em que mais a gente busca com sinceridade. Eu ministrei muito sobre Deus reposicionar a gente. Tem uma grande amiga que me presenteou com alguns livros da Viviane Martinello. E aqueles livros vieram assim no momento em que eu mais estava precisando. Parece que cada capítulo batia certinho com o que eu estava precisando naquele momento. E aí eu entendi que Deus estava me reposicionando. Então, embora doesse muito, eu sabia que Deus estava no controle de tudo. A minha oração sempre foi, Deus, eu quero meu filho. E eu orava especificamente, Deus, cura o rim do meu filho,
traz à existência o estômago do meu filho, cura o esôfago do meu filho, porque eu tinha pesquisado e o nome disso é atresia. Então é um problema no esôfago, na verdade. E aí teria que fazer uma cirurgia quando nascesse no esôfago do menino também. Então eu orava, toca no rim do meu filho, toca na genitália do meu filho, toca em todo o trato urinário do meu filho, toca nos rins, no ureter, nos pulmões do meu filho, traga vida. E eu orava em favor de tudo isso. Nos exames, o cérebro da criança, a cabecinha, tudo tinha desenvolvido perfeitamente. E a cardiografia fetal também constava tudo perfeito. O coração dele estava perfeito. E eu já tinha comprado o aparelho para monitorar o batimento cardíaco fetal. E aí, nessa minha busca de madrugada, eu entendi que Deus queria nos reposicionar. Perdão. Então, esse reposicionamento de Deus não seria fácil. Porque nada que é tirado com a raiz de um lugar onde está fixo passa por dor. Talvez, se ficar muito tempo exposto, venha a morrer. Mas a gente sabia que quem estava nos reposicionando sabia exatamente aonde nos posicionar para que a gente produzisse mais frutos. E talvez fique um pouco confuso, mas esse foi o direcionamento que Deus me deu. Estou te reposicionando. Tudo que você tem vivido, tudo aquilo que você acha que morreu na sua vida vai servir de adubo para que você possa florescer em um outro ambiente. E embora isso doa, eu sabia que ele estava no controle de tudo. Embora aquilo estivesse doendo muito antes mesmo de acontecer o pior, eu sabia que ele estava no controle de tudo. E aí, a gente seguiu com a gravidez, a médica conseguiu me atender e aí ela falou, olha, a partir de agora, então, mudou. Você vai vir a cada 15 dias nas consultas. A gente vai monitorar certinho a sua pressão, porque a minha pressão não ficava alta, mas a pressão da artéria uterina estava alta, uma coisa assim. Então, eu tive que tomar remédio para controlar essa pressão da artéria uterina, porque estava trabalhando dobrado, porque não tinha líquido. E aí ela me explicou. Eu tinha acabado de chegar de Campinas, e aí eu falei, olha, e agora? Ninguém vai fazer nada pelo meu filho? Não tem o que fazer e ninguém vai fazer nada por ele? E aí ela falou, não, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Então, a partir de agora, o nosso trabalho é dobrado com relação a você. Precisamos cuidar de você. É claro que a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance pelo seu filho. E aí ela me explicou que ele nasceria em Araras, porque lá tem a UTI neonatal, e assim que nascesse, meu filho ia para UTI. Então, nós levamos a gestação dos 6 meses até o 8º mês, sabendo que o meu filho iria para UTI. E aí, no dia 15 de dezembro, dia 15 de dezembro, a médica falou assim, olha, deixa eu ver se é dia 15, 16, 17, 18, 19, isso, dia 15, ela falou assim, antes disso ela falou, olha, eu vou marcar uma reunião, porque a equipe quer conhecer você e tirar todas as dúvidas antes do parto, para que a gente possa entender melhor o seu caso, e para que na hora você não fique com dúvida daquilo que tá acontecendo, que a gente tá fazendo os procedimentos. Eu falei, então tá bom. Ela, eu gostaria que seu marido tivesse junto também. Deu certo, a gente marcou dia 15 e a gente foi. No dia 15, a gente chegou lá, tinha uma psicóloga, a minha médica, uma especialista em cuidados paliativos e uma pediatra, uma psicóloga, a minha médica e uma de cuidados paliativos. E aí a médica, primeiro elas quiseram conhecer a gente, como foi o início do casamento, como foi a gestação do Jacó, como foi todo o processo até a chegada daquele momento. E aí a minha médica falou assim, eu te trouxe aqui, porque quando você veio de Campinas, você me perguntou, vocês não vão fazer nada pelo meu filho? Ela falou, e eu disse que a gente faria tudo que tivesse ao nosso alcance, que o seu filho nasceria em Araras e iria pra UTI.
E aí ela falou, só que eu não posso fazer isso, porque o nome disso é distanásia. Pelo diagnóstico do seu filho, não tem como a gente salvar ele. Então, a gente, por ele na UTI, a gente está prorrogando o sofrimento do seu filho. Então, a gente não pode fazer isso. Isso é crime. Então, o seu filho vai nascer, o seu filho vai para o seu colo e o seu filho vai partir no seu colo. Eu entendi, naquele momento, o que não poderia ser feito. Ela falou, então, o seu filho não vai mais nascer em Arara, seu filho vai nascer aqui em Leme. E assim que ele nascer, a gente põe ele no seu colo. E aí eu, querendo entender melhor, eu falei, tá, mas como vai acontecer? Não, vai acontecer assim. Eu, não, mas eu quero saber. Eu vou ter que ver o meu filho agonizar no meu colo? E aí ela falou, olha, se você quiser ver, pegar o seu filho, sim. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, mas e se ele começar o que eu queria dizer é, se ele começar a se debater? Aí ela falou, olha, se o seu filho entrar em sofrimento respiratório, sem ar, a gente dá uma injeção para que ele não sinta dor, para que ele vá se tranquilizando e ele tenha uma partida tranquila. Aquele foi um momento, talvez, um dos mais difíceis. Porque depois que a gente veio de Campinas, a gente também voltou na segunda-feira para fazer um acompanhamento com um geneticista, ouvir uma segunda opinião da parte genética. E aí ele explicou. Existe a hereditariedade e a geneticidade. Esse problema é genética deste bebê, não tem nada a ver com carga hereditária de vocês dois. E aí ele também explicou que não tinha o que fazer dentro da genética, também não tinha o que fazer, só que eles podiam analisar, entender o que causou esse problema e se seria recorrente, se os próximos filhos também teriam isso. Só que também esse exame colheria líquido do cordão umbilical e também poderia estimular um aborto. Então eu falei, não vai mexer, não quero que mexe, não quero nada. Ele falou, então tá bom. A única coisa que eu vou te mandar é uma orientação pós-nascimento. Então, nesse documento veio falando que o meu filho era incompatível com a vida. Esse, sim, foi o documento mais difícil. E na segunda página, na primeira página constava tudo aquilo que... a deformidade, toda a sequência de Potter que o meu filho tinha. E na segunda página era os detalhes pós-nascimento. O peso, o centímetro, pedia para tirar raio-x, tirar foto. E o último era pra gente, com o consentimento dos pais, se possível, enviar o corpo para necrópsia. E assim, para mim, foi o documento mais difícil. Ler e saber que o meu filho, que estava aqui vivo, que mexia dentro de mim, eu tinha que assinar uma necrópsia para ele. E eu falei, não, meu filho não vai para necrópsia, eu não aceito isso. E eu orei anulando isso. Deus, eu anulo necrópsia no meu filho. Eu anulo, Senhor, eu anulo isso em nome de Jesus, eu repreendo isso em nome de Jesus. E foi em favor disso que eu orei. Então, agora voltando para o dia 15, no sábado, ela explicou pra gente que já não tinha o que fazer. E então agora era se preparar, a psicóloga a partir dali iria me acompanhar, para que eu passasse esse momento mais tranquila. Se tivesse alguma dúvida ou algum surto, eu teria alguém ali para me acolher, para me orientar, para me apoiar. Dia 17 foi a minha última consulta. A médica falou, ó, agora a gente vai marcar a sua cesariana. O nascimento dele estava marcado para o dia 9 de janeiro. E mais uma vez, a gente acreditando na numerologia. Josué 1:9. E a minha mãe crendo, olha filha, Josué 9:1. É a mesma coisa, a numerologia não falha. E nós críamos num milagre. Embora eu soubesse, eu falava na minha oração, eu não quero ser injusta e falar, Deus, eu quero meu filho a qualquer custo. Porque eu sabia que Deus poderia falar, então tá bom, eu vou te entregar, mas o menino vai ficar na cama pro resto da vida. Então eu não queria ser injusta a ponto de querer ver o meu filho sofrer. Eu orava, pedia, repreendia, abençoava o meu filho. Mas ao mesmo tempo, todos os dias, no final de toda oração, eu falava, Deus,
todavia faça a tua vontade. Eu quero meu filho e eu não abro mão do meu filho. Mas faça a tua vontade, porque eu não quero ver o menino sofrer. Eu não quero ver meu filho depender pro resto da vida. Meu filho não conseguir comer, meu filho não conseguir respirar. Isso eu não quero. Meu filho furado, meu filho dentro de uma incubadora, isso eu não quero. Eu quero meu filho perfeito. Se eu tiver que passar, eu tinha consciência disso. Deus, se eu precisar passar por uma vida com meu filho na cama, amém. Se eu tiver que passar pelo luto, amém. Se eu tiver que ter o meu filho perfeito, amém. Se eu tiver que passar um período, meu filho tendo que fazer cirurgia e depois ele ficar bem, amém também. Eu entendia que Deus estava no controle de tudo e eu sabia que isso era um processo. Todo processo tem um propósito no final. Eu não entendia e a minha oração era, ainda que eu não entenda, eu aceito, porque eu sei que o Senhor tem a vontade boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. E aí, a médica falou assim, ó, eu vou marcar sua cesárea pro dia 3 de janeiro. Dia 26 eu te vejo de novo, a gente adianta um pouquinho essa cesárea, do dia 9 pro dia 3. Tudo bem. Dia 17 eu vi a médica. Dia 18 eu perdi o tampão. E aí mandei mensagem pra ela. Rapidamente ela me retornou. Ela falou, ó, toma um remedinho pra dor. Como não tinha líquido amniótico, eu já tava sentindo muita dor na barriga, muita dor. Parecia assim uma contração. Porque o parto do Jacó foi induzido e depois a minha placenta descolou. Então depois que eu fui pra cesárea. Mas eu sabia que aquela dor não era normal, mas eu também sabia que a minha gestação não era normal também. Então eu já estava trazendo essa dor comigo já fazia tempo. Era um incômodo muito grande, mas era por conta de não ter o líquido amniótico. E a dor, assim, não aumentava a intensidade, era sempre a mesma dor, do mesmo jeito, mesma intensidade, não aumentava, não tinha sangramento, não tinha nada. Então eu tomava o Buscopan apenas para aliviar um pouco. E aí ela falou, ó, toma o Buscopan, aguarda, igual a gente sempre tem feito. E aguardei. Na quarta-feira, fui pro culto, voltamos do culto, e aí aquela madrugada foi bem dolorida. Mas não era uma dor igual eu tava sentindo, foi um dolorido, a barriga estava muito esquisita, muito, parecia que tinha alguma coisa dura dentro de mim. E aí eu já achei estranho, mas eu falei, acho que é a posição que eu tô dormindo, vou virar do outro lado. Mas antes de dormir, como sempre, eu ajoelhei de madrugada de novo e orei de novo pelo meu filho, sem saber que aquela seria a minha última oração pelo meu filho com vida. É claro que mãe fica 24 horas, Deus cuida dos meus filhos, Deus abençoe os meus filhos, mas aquele foi o último momento que eu ajoelhei com meu filho ali e orei por ele. Na quinta-feira eu fui lá liberar os papéis para poder passar com o psicólogo, porque demora 2 meses para liberar, mas no meu caso já ia liberar naquela mesma semana. Se eu quisesse fazer o atendimento online eu poderia. Fomos lá para liberar, fui para casa da minha mãe, meu menino dormiu, deitei junto com ele e acordei com uma chuva muito esquisita na janela, mas sabe uma chuva gostosa? Tava um dia ensolarado, de repente uma chuva na janela. Eu lembro que eu tava na cama da minha mãe e aí eu peguei o aparelhinho para tentar ouvir o coração e não conseguia ouvir. E aí eu, todo tempo me acalmando. Eu não tô conseguindo ouvir por causa do barulho da chuva. Eu não tô conseguindo ouvir porque tem barulho lá fora. Ah, eu não tô conseguindo ouvir porque eu tô muito nervosa. E assim foi. Tirei um cochilo. Quando a minha mãe chegou, eu falei, mãe, tenta ouvir o coração do bebê de novo, porque eu acho que eu tô muito nervosa, eu não tô conseguindo ouvir. E aí ela tentou ouvir, ela falou, ó, vamos correr lá no hospital por desencargo de consciência, rapidinho, né, já volta. E aí a gente foi. Chegamos lá, no meio do caminho eu liguei pra médica, avisei ela que a gente tava indo pra lá porque eu não tava conseguindo fazer a ausculta fetal. E aí a gente chegou lá, o moço perguntou meu nome, e aí ele falou, não, já tem um quarto separado pra você. Entrei, as enfermeiras vieram pra tentar ouvir o coração do bebê, também não conseguiram. O médico plantonista veio me ver. E aí ele perguntou, você perdeu líquido? Aí eu falei, não, eu sou a Amínio. Aí ele falou, quem é sua médica? Falei.
E aí ele falou, eu vou ligar pra ela. E não deu 10 minutos, a minha médica tava aqui. E ela tava de férias nesse período. Ela falou, ó, eu vou marcar sua cesárea pro dia 3, que daí eu vou sair de férias. A gente passa Natal e Ano Novo e depois eu já venho e faço a sua cesárea. Então ela tava de férias, mas em menos de 10 minutos ela chegou lá. E aí ela veio, ela falou, ó, vou tentar ouvir, tá bom? Com a minha mão. E aí ela tentou ouvir, aí ela falou, ó, talvez a gente já esteja diante daquilo que a gente temia. Aí eu respirei e ela falou, vamos fazer, eu vou fazer essa cesárea hoje. Eu falei, então tá bom. Aí ela, vamos fazer essa cesárea 7 horas da noite? Eu falei, tá bom. E eu lembro que era 5 horas. Liguei pro meu marido e falei, você tá no serviço ainda? Ele, tô. Aí eu falei, ó, tô na Unimed, tô internada e vou fazer a cesárea hoje. Aí eu falei pra ele, você consegue tomar banho e vir correndo pra cá? E a minha mãe tava comigo. O tempo inteiro a gente imaginou que ela entraria comigo no parto, porque meu marido não queria entrar. Mas no último momento ele falou, não, eu vou entrar com você, eu quero entrar. 7 horas a gente entrou pra fazer a cesárea. Fiz todos os preparativos. E aí teve uma hora que ela baixou assim, porque ficou um pano assim na frente da gente, né? E aí ela abaixou a máscara e ela falou, ó, ele nasceu, você quer ver? Aí eu falei, eu quero. Aí ela mostrou ele pra mim. Ela pôs ele no meu peito. Ele já tava roxinho. Ele tinha, por não ter o líquido, bastante, depois ela disse, características sindrômicas. Mas pra mim ele era perfeito. Eu fiquei ali com ele. Pedi pro meu esposo pegar, meu esposo pegou. Ficou só nós dois. E eu já tinha combinado que eu queria que entrasse o meu filho, meu pai, minha mãe. Eu queria que entrasse todo mundo pra ver ele. E aí o tempo todo a psicóloga em cima de mim, perguntando se estava tudo bem, acolhendo não só a mim, mas a minha família também. A de cuidados paliativos. Teve uma enfermeira que me marcou muito. Ela foi muito carinhosa. A minha médica foi muito carinhosa. Todo mundo foi muito carinhoso comigo. Eu pedi pra... Antes que meu pai e que a minha mãe entrasse, o meu filho entrasse, eu queria que colocasse roupinha nele. E eu falei, você não consegue pôr uma roupinha? E aí o meu marido na pressa levou só a minha roupa, não tinha roupa do nenê. Aí minha irmã teve que correr buscar a roupa do nenê aqui em casa. Porque eu não tinha levado, porque a gente não imaginava. E eu também não consegui conversar com meu marido. Eu não queria falar nada pra ele antes dele chegar no hospital, porque ele ia pegar a moto, vir pra casa tomar banho pra depois ir pra lá. Então eu não queria que ele ficasse com a cabeça preocupada demais pra fazer todo esse trajeto. Então eu contei pra ele só quando ele chegou no hospital, antes da gente entrar pra sala de cirurgia. E aí eu lembro que antes delas levar ele pra trocar de roupinha, eu falei, eu quero ver a mãozinha dele. Aí elas desembrulharam sim a mãozinha dele. Eu lembro que ainda tinha uma tesoura segurando, fazendo aquela pinça, né, no cordãozinho, no umbiguinho dele. E aí eu falei, eu também quero ver o pezinho dele. Aí elas me mostraram o pezinho. E a minha vontade era ver o corpo dele inteiro. A minha vontade era falar, ai, tira tudo, eu quero ver ele inteiro. Mas eu senti que ele já estava sendo exposto demais. Então eu quis ver a mão e o pé, mas eu não consegui pedir pra ver ele inteiro. Queria ver o corpinho dele, mas eu falei, não, ele não precisa disso, ele já tá cansadinho. E aí... elas levaram ele pra pôr roupa. Muitas coisas eu não consigo lembrar por conta da anestesia. Algumas coisas eu consegui puxar na mente,
Mas uma das coisas que meu marido me disse depois, ele falou assim: você lembra o que você disse quando ela pôs ele em cima de você? Aí eu falei: não, eu não lembro. Aí ele falou: você falou, mesmo sem vida, eu te agradeço. E realmente é isso, mesmo sem vida, eu agradeço. Porque eu jurava que eu ia ver meu filho chorar. Eu tava preparando meu psicológico para como viver depois de ouvir o meu filho chorar, ver o meu filho agonizar no meu colo e partir. E não aconteceu assim. O Senhor levou ele antes, eu não ouvi choro, eu não vi o meu filho sofrer, eu não vi o meu filho ser furado, ser entubado, nada disso. E aí ele disse que eu cantei, e depois de ter passado tudo, eu lembrei quando elas levaram ele pra trocar de roupa, eu cantei: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Eu não entendo esse processo. Eu não entendo esse processo. E também não sei que propósito tem isso. Mas eu sei que Deus está no controle. Elas trouxeram ele com roupa, a roupinha que eu tinha separado. Eu separei 4 troquinhas de roupa. E na hora elas me perguntaram: que roupa você quer que põe? Eu falei: qualquer uma, porque todas são lindas. Eu preparei o melhor. E ele tinha tudo, até o chá de bebê, que eu achei que eu não ia fazer, que eu não ia ter. Porque muitas pessoas falaram: não adianta você arrecadar coisa, arrecadar fralda, e no final não tem como. E até o último momento a minha mãe: ai, filha, realmente não vamos fazer chá não, porque a gente vai ter que dar satisfação pros outros, tem gente que não tá acreditando como a gente tá, então deixa pra lá. Mas ela fez um chá surpresa, ela, as irmãs da igreja, fizeram um chá de bebê. Então, embora fosse pouca roupa, poucos itens, mas ele tinha tudo que um bebê precisa. Ele tinha tudo que um recém-nascido precisa. Ele tinha fralda demais. Ele tinha tudo lindo, perfeito, maravilhoso, esperando por ele aqui em casa. A minha mãe e meu pai entrou na sala, pegou ele no colo, ficou com ele um tempinho no colo. E depois entrou meu filho, sem entender muita coisa. A psicóloga falou: como você quer que eu conte pro seu filho? E aí eu falei: eu não vou contar pra ele. Aliás, você não vai contar pra ele, eu que vou contar pra ele. Ele vai vir, ele vai entrar, ele vai pegar o irmão. Eu não quero, Muitas pessoas me falaram: você tem que preparar a cabeça do Jacó, porque ele não vai entender. Mas assim, nem eu que tenho quase 30 anos nas costas não estava entendendo como que uma criança de 3 anos poderia entender. Falei: então deixa acontecer. No final eu conto e explico pra ele o que aconteceu. E assim foi. O Jacó entrou, aí eu falei: ó, lembra que você falou que você queria que a mamãe contasse quando o nenê saísse da barriga? Aqui, ó, o nenê saiu da barriga, o nenê tá aqui. Mas o neném precisou ir com Jesus. Jesus buscou o neném pra ir com ele. Então o neném foi lá morar com Jesus. E foi assim que eu contei pra ele. Foi assim que eu expliquei pra ele. Eu falei: mas o neném tá aqui. Pega no colo, esse é o irmãozinho, esse é o Josué.
Mas ele, ó, tá vendo que ele não tá chorando? Tá vendo que ele não tá abrindo o olhinho? É porque ele foi com Jesus. Então ele tá dormindo agora. Eu fui explicando pra ele. É claro que eu não esperava que ele entendesse de cara, mas ele foi muito. O Jacó é muito inteligente, ele entendeu. Depois que a gente. Quando eu voltei pra casa, ele me perguntou: Mãe, você pôs o neném de volta na barriga? Aí eu falei: Não, o neném foi com Jesus. E eu lembro que ele falou assim: Mas você deu pra ele? Aí eu falei: Eu dei. Você deu com a mão bem lá em cima? Aí eu chorei muito, falei: Eu dei. Eu entreguei pra ele. Depois que minha mãe e meu pai entrou, meu filho entrou, aí o meu filho saiu, meu marido saiu, meu pai saiu, ficou eu e a minha mãe. E a moça vinha e falava assim. Eu falava: Quanto tempo eu tenho? Aí ela falava: O tempo que você quiser, mas daqui a pouco a gente tem que levar ele. E aí eu perguntava: E agora? Quanto tempo eu tenho? O tempo que você quiser, mas daqui a pouco a gente tem que levar ele. E ela falou: Agora você começa a se despedir dele, que a gente precisa levar. E até ali eu tava plena. Não sei se tinha alguma coisa na medicação, mas eu tava rindo, eu tava feliz, porque meu filho tava ali no meu colo, e mesmo sem vida, mesmo sem entender, eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E aí eu entreguei ele. Ela falou: Agora preciso levar. Eu me despedi, eu lembro que eu beijei ele. E eu lembro que eu pedi pra... Ai, deixa eu ver a mãozinha dele de novo. Foi a única coisa que eu consegui trazer. Porque eu não imaginei que dali ele iria pra funerária. E ela explicou, ó... quando você chegar no quarto, eles vão explicar. Então, quando eu pedi pra ver a mãozinha dele, a médica tirou a luvinha e a minha mãe pôs no bolso. E aí depois a minha mãe... Ai, a luvinha dele ficou no meu bolso. Foi a única coisa que eu consegui trazer. Foi a luvinha e um polvinho de crochê que a psicóloga tinha mandado fazer pra ele. Então o polvinho ficou o tempo inteiro do lado dele e depois ela me deu esse polvinho. Então eu tenho do meu filho esse polvinho, a luvinha dele, as únicas coisas que ele usou. Porque a roupinha que ele tava, a cobertinha que ele tava, a touquinha, tudo que ele tava foi com ele. E aí quando eu cheguei no quarto, foi a parte mais difícil. Não pra mim, mas para as enfermeiras, né? E aí elas falaram: Ó, mãezinha, agora a gente precisa te amarrar pra não vir leite, não estimular. Você precisa correr atrás dos papéis porque o seu filho não pode ficar aqui. O seu filho tem que passar a noite na funerária. A gente não tem como deixar seu filho aqui. Então começou uma corrida com a burocracia agora. E aí a gente começou a ligar na funerária. A gente não tinha dinheiro pra pagar a urna do menino, porque a gente não tinha se preparado pra isso. A gente se preparou com fralda, não pra caixão. Eu me preparei pra trocar fralda, não pra enterrar um filho. E aí a gente não tinha como pagar. Eu lembro que aí minha mãe falou: Não, a igreja vai pagar, a igreja paga. E aí no outro dia de manhã eu tinha que ir lá pra dar entrada nos papéis, pra fazer certinho a certidão de óbito e ver aonde que ia enterrar o menino, onde ele seria sepultado. E aí tinha a opção de a ala dos anjinhos e tinha o túmulo da minha avó, mas não vai fazer 4 anos agora que a minha avó faleceu, então não tinha como abrir pra pôr. A gente achou, mas como é recém-nascido, pôde pôr junto. Então eu fiquei mais tranquila porque ia pôr junto com a minha avó. E aí eu lembro que meu marido ligou pra mim e falou: Ó, deu certo, vai pôr junto com a sua avó, mas
é daqui meia hora. Já tô com o papel na mão, não pode esperar, porque senão tem que pagar e vai enterrar já. Eu não tive tempo de saber se eu queria ou não um velório, se eu podia ou não sair do hospital, que eu também não sabia se podia ou não sair do hospital. Eu só sei que quem tava mais próximo ali era meu irmão. E a gente ligou pra ele, minha mãe ligou e falou, ó, onde você tá? Tá na sua casa? Se você conseguir chegar em 10 minutos lá, você consegue pelo menos estar junto ali. Porque eu não queria que meu marido estivesse sozinho naquele momento. E meu irmão conseguiu chegar a tempo do sepultamento do meu filho. Então, no sepultamento do meu filho, tinha só o meu marido e, por falta de tempo, só o meu irmão também. Meu marido, eu falei pra ele, tira foto de tudo, eu quero ver, eu quero saber. Meu filho foi sepultado, meu marido voltou pro hospital. Quando a médica chegou e falou, e aí, o que a gente vai resolver com relação ao velório? Eu falei, não, já foi resolvido. Já, meu marido já foi, já sepultou e tá tudo bem. Até ali eu tava plena, sorrindo. Comecei a responder o pessoal no WhatsApp. Era meia-noite, eu tava esperando primeiro meu marido contar pra minha sogra, esperei minha mãe contar pra minha avó, que também tava muito abalada, pra depois eu postar, porque eu sabia que tinha muita gente esperando. Quando a gente deu a entrada no hospital, a minha mãe já pôs no grupo, igreja, esteja em oração, esteja em intercessão, que a Amanda vai entrar na cesárea. Então, alguns irmãos ficaram esperando das 7 horas até a meia-noite para saber o que estava acontecendo. E como os irmãos já sabiam, já estavam em oração desde o início, muitos já deduziram, bom, se ninguém mandou nada até agora, infelizmente ele já foi. E aí eu montei uma imagem com a frase de Josué 1:9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não te espantes, não temas e nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que andares. Josué 1:9, e coloquei, agradeço a todas as orações, o Senhor sempre está no controle de tudo, e hoje o nosso guerreiro voltou para casa. E as pessoas já começaram a mandar mensagem, e algumas eu não consegui responder na hora, outras eu consegui responder só no outro dia, e até que eu consegui responder bem, porque eu falava, ai, amém, que Deus abençoe, e ele descansou, né? O meu guerreiro lutou 37 semanas, foram 36 semanas e 6 dias, então foi cravado, ia virar 37 semanas. E aí eu pensando, não, tá tudo bem, o meu filho lutou até onde deu, foi guerreiro sim, eu vivi um milagre sim, porque o médico disse que ele não ia desenvolver. No ultrassom que a gente tinha feito em Campinas, ele estava com 600 gramas. O meu filho nasceu com 2 quilos, 265 e 41 centímetros. Então sim, ele desenvolveu muito. Na última semana eu me apeguei mais ainda a Deus e eu sabia que tinha um milagre acontecendo porque ele começou a soluçar. Então, nas 2 últimas semanas dele na minha barriga, eu sentia ele soluçar. E aí eu pensava, ai Deus, o Senhor tá trazendo vida aos pulmões dele. Porque o soluço na barriga é treinamento para respirar aqui fora. Então eu sabia, Deus, o Senhor tá fazendo um milagre. Deus, eu creio nesse milagre. Todavia, faça a tua vontade, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu não quero ver o meu filho sofrer. Então é isso. Cada dia que passa, tá pior. Não tá melhor, tá pior. Eu lembro que eu não tinha chorado tanto assim de extravasar como eu chorei no dia do culto da virada de ano. Eu não queria ir pra igreja, eu não queria voltar. Eu ainda não quero cantar, eu ainda não quero fazer nada na igreja. Eu quero ficar quieta no meu canto, viver o meu luto quieta. E se for preciso, se for possível, nem voltar a nenhuma atividade. Eu quero ficar só no meu canto. Vou, escuto a palavra e volto pra casa. Mas ultimamente eu tenho entendido
que eu tô vivendo um reposicionamento, como eu disse no início. E esse reposicionamento, eu estou vivendo num terreno inacessado pela minha mãe, porque minha mãe não perdeu filhos, pela minha avó, porque minha avó não perdeu filhos. Talvez pela minha bisavó, que eu não sei, não tenho certeza, mas acho que não perdeu filhos. Talvez eu esteja vivendo um terreno que é inacessável, que foi inacessado pelas outras que vieram antes de mim. É como se eu me sentisse sozinha. E eu sei que eu não estou sozinha. Mas esse sentimento não entende que eu tenho pessoas ao meu redor, não entende que... Mas eu não quero, não tô pronta pra ouvir choro de criança, eu não tô pronta pra ver. E o que me dói também é isso, eu não tô compartilhando com a minha irmã a fase da gravidez dela, porque me dói muito e não jamais que eu deseje coisa ruim pra alguém, porque eu sei a dor que é e eu sei o quanto essa dor é como uma bomba atômica dentro da gente, então eu não desejo pra ninguém. Se eu tivesse inimigos, eu não desejaria pra eles isso, porque é horrível. Mas eu não consigo também explicar essa dor de eu não tô pronta pra ver. Eu não tô pronta pra sentir, eu não tô pronta pra ouvir o choro de um bebê, eu não tô pronta. E eu sei que eu preciso estar pronta, porque é a minha irmã e a minha sobrinha que tá chegando. Mas isso ainda tá me doendo muito e eu espero sim estar pronta quando a minha irmã realmente precisar de mim. Eu quero estar pronta pra estar lá, ajudar ela, a cuidar também da minha sobrinha, ouvir ela chorar e saber que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem. Mas por enquanto, parece que eu não me sinto pronta. Eu sei que eu não sou a primeira. Eu sei que eu não sou a última. Eu também não posso anular de que eu sim vivi algo do Senhor. Deus não permitiu as duas coisas que eu não queria de jeito nenhum. É, Deus, por favor, não deixe o menino agonizar no meu colo. E Deus, por favor, não faz a médica induzir o parto pra pôr o menino de parto natural pra fora. E aí o Senhor fez a cesárea. E aí eu entendi também. O médico que saiu depois, que tava ajudando a minha médica, falou pro meu irmão, pra minha irmã e pro meu cunhado que tava lá fora, falou assim: ah, ela já tinha uma cesárea, senão a gente ia induzir. Então eu entendi até o porquê da minha placenta ter descolado no parto do Jacó. Porque se não tivesse descolado, eu teria sido induzida e teria que pôr o Josué pra fora de parto normal. Então eu entendo esses detalhes e eu entendo que para tudo existia um propósito de na gravidez, no parto do Jacó, eu ter descolado a placenta e ter corrido para cesárea. Foi porque talvez agora eu precisaria passar por um parto induzido. Então eu agradeci muito a Deus por não ter passado essa dor de um parto induzido para depois pegar um filho sem vida no colo. E também de não ter visto meu filho sofrer no meu colo, ou agonizado, ou entubado, cheio de fio, ou que ele fosse para uma UTI e eu não pudesse pegar o meu filho com vida, eu não pudesse ver o meu filho com vida. Foi um processo muito delicado, muito doloroso, e eu sei que um dia isso vai passar, isso vai amenizar. Mas eu imaginava que o luto fosse diferente, eu imaginava que o luto fosse amenizando com o tempo, e não, eu entendi que não, o luto não vai amenizando com o tempo. Eu queria ter feito esse vídeo certinho quando eu completasse 3 meses da cesárea.
E eu não consegui fazer esse vídeo. Eu não consegui fazer esse vídeo, eu não dei conta de gravar esse vídeo. Hoje, pra fazer esse vídeo, foi uma luta demais. Pra sentar aqui e conseguir falar sobre o meu filho. Mas essa é a única homenagem. Quando fez 1 mês, eu fui ver aonde é que ele estava sepultado, porque eu não sabia. Lógico, meu marido tinha me falado, mas eu queria ir lá e ver, porque eu não tinha ido ainda, mas eu também tinha medo de pisar no cemitério com a barriga ainda, com os pontos ainda ali, então eu decidi esperar. Quando completasse 1 mês, a gente iria. E aí, quando fez 1 mês, a gente foi, e eu não senti vontade de fazer nada. Eu chorei o caminho inteiro. Quando chegou lá, eu olhei assim pra lateral. Eu olhei pro lado e esse dia foi muito engraçado, porque eu chorei muito. Chegou lá e eu não consegui chorar. Eu só lembro que eu olhei pro lado e eu vi dentro do cemitério tinha uns pinheiros assim, bem alto. Mas eu senti uma paz tão grande, mas tão grande. E aí eu pensei, nossa. Eu falei, acho que eu nunca tinha olhado um cemitério desse jeito. E eu vi aquelas árvores ali, o céu tava azulzinho. Aí eu falei, ai, meu filho não tá aqui. Então eu queria, assim, achei que eu ia chegar, ajoelhar ali perto ali no túmulo, ia chorar, ia me descabelar, conversar com ele. Mas eu não senti isso. Eu senti que ali existia, assim, a matéria que fez parte do meu filho, a matéria que eu carreguei. A matéria que pra mim era perfeita. Mas eu sabia que o meu filho estava no céu, está com Deus. Eu creio que um dia eu vou ver ele de novo. Não tá sendo fácil lutar aqui, não tá sendo fácil passar por esse período. Mas eu creio, eu quero crer que exista um amanhã e que amanhã eu vou ver o meu Josué lindo, maravilhoso, sem nenhum problema. E eu vou chamar o nome dele, Josué Estevam. Eu sou sua mãe. As 37 semanas que você passou comigo, eu nunca vou esquecer. Eu vou dizer pra ele, filho, as 37 semanas que você ficou com a mãe foram muito especiais. E embora eu tivesse muito medo, embora eu tenha talvez te passado muitas coisas da barriga, da mente pra barriga, mas tudo o que estava ao nosso alcance a gente fez. Todas as vezes que com dor, com sono, eu levantei de madrugada, dobrava meu joelho, e aqui na minha casa não tem porta no quarto. Mas eu colocava a coberta na cabeça e falava assim, Deus, a minha casa não tem porta no quarto, mas eu tô colocando essa coberta e o Senhor faz daqui o nosso lugar secreto. O Senhor fecha o que o Senhor quiser no mundo espiritual, uma porta, uma parede, mas esse é o nosso lugar secreto. E ali eu ficava falando com Deus acerca do meu filho, acerca do futuro. E eu pedia, Deus, me perdoa pelo dia de amanhã, porque eu não sei como vai ser essa dor. Não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou pecar contra ti, não sei se eu vou blasfemar. Então me perdoa pelo dia de amanhã. Eu tô aqui pedindo para que o Senhor cuide também do meu amanhã, porque eu não sei se o Senhor vai permitir que eu passe pelo luto ou não. Então eu já estava pedindo antes que acontecesse. Ainda não consigo entender. Hoje uma grande amiga me perguntou, você tem dúvidas de que você viveu um milagre? Eu falei, olha, hoje, talvez ontem, talvez amanhã eu consiga dizer, eu vivi um milagre. Mas hoje eu sei que eu vivi algo, estou vivendo um processo e existe um propósito. Mas eu não consigo hoje falar, vivi um milagre, porque o milagre era aquilo que eu esperava, aquilo que eu almejei, aquilo que eu falava, Deus, eu quero o meu milagre. O meu milagre era o meu filho perfeito brincando com o irmão dele aqui na minha casa.
E o milagre da forma que eu queria não aconteceu. E o meu filho foi. E agora fazem 3 meses e alguns dias o meu Josué foi embora. Quando a gente foi no primeiro culto da virada do ano, eu não queria ir, porque eu ainda estava... Aliás, acho que eu tinha acabado de tirar os pontos na virada do ano. E aí eu não queria ir, mas eu fui. E aí eu falei assim, eu não quero que ninguém venha me abraçar. O meu filho não teve velório, eu não quero choradeira em cima de mim, eu não quero ninguém velando eu, porque eu estou viva. Eu não queria, eu tava com sangue nos olhos de... Eu não queria que ninguém viesse em cima de mim chorar, eu não queria que ninguém viesse me abraçar, eu não queria ninguém. Queria chegar, sentar no meu canto, ficar ali quieta e pronto. E aí eu lembro que, até falei pra minha mãe, se alguém vier me abraçar, eu vou falar, vai sentar, não quero. E eu lembro que Deus usou o improvável. Meu tio que acho que nunca veio me abraçar, nunca, não que ele não quisesse demonstrar carinho, mas não foi algo natural dele, não foi algo normal. E aí ele veio, me abraçou assim, ele ficou com o tronco encostado aqui, com a mão aqui, em mim. E aí ali ele começou a chorar e orar ao mesmo tempo. E depois ele começou a falar em mistério. E eu ali quieta, pensando, tá tudo bem, porque ele nunca fez isso. Isso não é normal dele, então tá tudo bem. Eu não queria pessoas que já tinham chorado comigo, que já tinham orado pela minha barriga, já tinham orado pelo meu filho. Eu não queria essas pessoas, não queria relembrar isso de novo. E eu lembro que nesse momento eu tive um estalo e aí foi automático. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, eu gritava, eu urrava de dor, porque aquilo doía dentro da minha alma. E a todo momento, depois que foi acalmando tudo, eu fui perguntando, Deus, por quê? Deus, por que não teve sentido? As 37 semanas do meu filho não vai ter sentido. Eu orei para que meu filho fosse referência, meu filho não vai ser uma referência. E como que vai ser a partir de agora? E aí, naquele momento que ele me abraçou, eu comecei a puxar na memória como que aconteceu e tal. E aí eu pensei, nossa, mas Josué 1:9. Aí eu despenquei chorar, porque o meu filho nasceu dia 19. Josué nasceu dia 19, às 19h35. Então eu sei sim que Deus trabalha com numerologia, sim. Não foi da forma como a gente esperava. Mas sim, Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Essa foi a mensagem do meu filho. Nessas 37 semanas foi essa mensagem que ele deixou em mim. Seja forte e corajosa. Ele não desistiu. Talvez para ele tenha sido doloroso demais. Talvez ele tenha sofrido aqui dentro, sem líquido, todo apertadinho, sem formação de alguns órgãos. Embora o médico disse que ele não sentia dor e que eu que estava mantendo ele vivo, eu não sei, eu não tenho a certeza de que ele não sentiu dor. Então eu sei que o meu filho teve forças para aguentar as 37 semanas dele. Eu não sei como vai ser. Aliás, eu sei que não foi fácil aguentar 37 dias. Não vai ser fácil aguentar 37 semanas. E eu sei que essa dor ainda vai estar aqui daqui 37 anos. Eu sei que essa dor vai estar aqui daqui a 67 anos. Eu sei que essa dor ainda vai estar aqui toda vez que o Jacó fizer aniversário. Eu vou lembrar, o meu filho também estaria aqui.
Eles teriam quase 4 anos de diferença, então todas as vezes eu vou lembrar do meu filho, eu nunca vou esquecer do meu filho. Só que essa foi a única forma que eu encontrei de homenagear o meu filho, Josué Estevam. A válvula de uretra posterior atinge 1 a cada 5.000 meninos. Então essa foi a certeza que a gente teve de que realmente era um menino. Embora a gente tivesse feito a sexagem, a gente não conseguiu ver o órgão genital dele na barriga. Não deu pra ver. Então a gente sabia que era um menino pelo que aconteceu. E a causa da morte foi síndrome de Potter. Então a gente acreditava que seria apenas a sequência de Potter, mas ele nasceu com características bem sindrômicas, a médica me disse. Então, talvez tenha sido sim apenas uma sequência. Por falta de líquido, acabou desencadeando em todas essas coisas. Não sabemos o porquê. Temos medo de que isso seja recorrente, de que aconteça de novo. Imaginamos que não seja nada hereditário, mas entendemos que a genética do nosso filho Josué foi essa. Então é isso. Era apenas para conscientizar sobre a válvula de uretra posterior. É uma luta contra o tempo, uma luta contra o relógio. Porque o nosso caso foi 3 dias. No primeiro ultrassom, o rim dele estava perfeito. Aparentemente. A bexiga estava cheia e o resto estava aparentemente normal. Mas 2 dias depois, já deu pra ver que a bexiga tinha esvaziado. A gente pensou, então quer dizer que a bexiga esvaziou e ele fez xixi. Não, a bexiga tinha esvaziado porque voltou líquido. O líquido voltou por falta de atividade dos rins. Então foi uma corrida contra o tempo. A gente não tinha noção de que o tempo era curto demais. E nós perdemos o nosso menino. Quando eu voltei de Campinas, eu escrevi a letra de um hino. E depois que eu ganhei ele, aliás, depois que eu fiz a cesárea, eu completei esse hino. Porque eu sentia que faltava alguma coisa, mas eu não conseguia pensar em nada. Mas depois que eu tive a cesárea, eu comecei a imaginar e comecei a escrever aquilo que eu tava sentindo, e acabou sendo a segunda parte dessa canção. E eu quero gravar um vídeo apenas com essa canção, cantando isso. E eu sei que eu vivi um milagre mesmo. E eu vou falar o nome dela aqui, Luana. Eu sei que eu vivi um milagre. Eu não tenho dúvidas de que eu vivi um milagre. Essa Luana é muito, muito amiga. Ela surgiu num momento improvável, de uma forma improvável, e esteve comigo todo esse período. Foi ela que me deu os livros da Viviane Martinello, que me deram muita força. Eu não tinha tanta disciplina para ler como quando eu ganhei esses livros e comecei a ler. Foram, assim, de uma ajuda muito grande. Muitas vezes foram respostas, junto com a Bíblia, foram respostas nesse período mais difícil. E eu não tenho dúvidas, eu vivi um milagre, sim, mas não foi da forma como eu esperava. Eu sei que esse é um processo e eu sei que todo processo tem um propósito. Embora eu não entenda ainda, mas eu sei que tem. Eu não posso dizer que o que eu vivi foi um pesadelo, porque eu tinha o meu filho Jacó aqui. E com o Jacó, uma vez eu disse para uma visita que veio aqui me ver, eu falei, não tem como ficar de luto com o Jacó, porque ele não deixa a gente ficar de luto. Ele faz palhaçada, ele faz arte, ele tem saúde. Então não tem como ficar triste, não tem como dizer que vivi um pesadelo.
Mas eu achava que em algum momento eu ia acordar. Sinceramente, eu achava. Eu tinha esse sentimento de que em algum momento eu vou acordar. Isso é um sonho. Será que isso é um sonho? Eu acho que isso é um sonho. Porque eu não queria acordar, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Jamais imaginei, a gente jamais imaginou passar pela perda de um filho. Perder um filho, jamais imaginamos isso. E pra mim, viver o sobrenatural era fazer uma cirurgia que poderia chegar a 250 mil reais de graça, pelo SUS, e nada acontecer com meu filho. Pra mim, esse era o sobrenatural. Viver isso seria um grande milagre. E a minha canção é assim: tudo parece um sonho e que uma hora vai terminar. Eu creio em ti, eu sei que os teus planos são perfeitos. Mas cheguei ao limite humano, não há como caminhar. Me perdoe se eu peco, mas eu tenho que perguntar: como é que eu vou cantar que tu podes fazer, se pra mim disseres um não? Como é que eu vou viver o sobrenatural se nem o especialista a solução achou? Como é que eu vou contar que eu não venci pra quem depende de mim? Não existe outra saída, eu só consigo clamar. Faz em mim o que fizeste a Davi, que mesmo sendo tão pequeno o gigante derrubou. Faz em mim o que fizeste àquela menina, e diz: levanta-te, menina, e ela simplesmente levantou. Faz em mim o que fizeste com o filho da viúva, que mesmo estando no esquife com um toque ressuscitou. Eu não entendo o teu jeito de fazer, nem quero aqui contestar o teu agir, mas se quiseres fazer um milagre, por favor, Senhor, faz em mim. E eu escrevi essa canção e eu cantei essa canção por 3 meses. E aí o meu secreto deixou de ser apenas o meu quarto. E o meu secreto passou a ser a beira da minha pia, a beira do meu tanque, aqui a minha mesa de atendimento. Muitas vezes o meu secreto foi aquelas cadeiras, deixa eu ver, aquelas cadeiras ali, que é para cliente sentar. Muitas vezes o meu secreto deixou de ser dentro do meu quarto, de porta fechada. E o meu secreto passou a ser aonde eu estivesse. Eu ainda não consigo chegar na igreja, pegar o microfone e cantar. Eu ainda não consigo ajudar lá na frente. Não sinto que eu tô pronta, não sinto que eu sou digna. Não sinto que esse seja o momento. Eu acho que ainda dói demais. Eu ainda questiono demais. Eu sei que eu não deveria, mas eu ainda questiono demais. E eu já tinha pedido perdão para Deus se isso acontecesse, porque a dor realmente é muito grande e eu não imaginei que seria dessa forma. Embora todos os momentos eu dizia: Deus, faça a tua vontade, eu estava preparada para viver um sobrenatural, eu estava preparada para viver um cuidado de Deus. E é muito lindo a gente cantar: Deus mexe na minha estrutura. Mas quando Ele mexe, a maioria das vezes a gente não está preparado para que Ele mexa nas nossas estruturas. E é isso, Deus mexeu na minha estrutura da forma que eu menos imaginava.
Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, se assim como eu você tem passado pelo luto, se assim como eu você também tem questionado, você também está em dúvidas. Mas eu quero dizer que você não está sozinha. Você não está sozinho. Se você está passando pela mesma dor que eu, existe um momento que essa dor vai passar. Esse é um processo que nós temos que viver. É um processo que nós temos que passar, o processo do luto. E o luto tem várias fases. Eu não tinha noção disso. A gente escuta muita gente falar, mas a gente não tem noção de que o luto tem muitas fases. E eu não estava preparada para essas multifases de um luto. Tem dias que eu quero chorar, tem dias que eu tenho raiva, tem dias que eu não quero levantar da cama, tem dias que eu tenho energia porque meu filho lutou, mesmo com todas as dificuldades ele lutou, então quem sou eu para desanimar? Então são muitas fases, mas em nenhum momento o Senhor me deixa sozinha. Eu sei que embora eu não esteja vivendo o meu melhor momento de intimidade, eu não esteja vivendo o meu melhor momento de comunhão com Deus, eu esteja fraca, pensando em desistir a todo momento, mas Deus sempre está no controle de tudo. E eu sei que mesmo que me doa, e eu dizia, ainda que me doa, faz a tua vontade. Hoje talvez eu não sei se 3 meses com meu filho aqui, 100% dependente, vendo meu filho aqui, passando por intubação, extubação, e tira sangue, faz exame, e toma sangue, e toma soro, e eu não sei se eu daria conta, com respirador, com sonda, eu não sei se eu daria conta, talvez neste momento, com 3 meses e pouco, eu diria, Deus, leva o meu filho, porque eu não aguento mais ver ele sofrer. Então, embora eu quisesse o meu filho, embora em nenhum momento eu abri mão do meu filho, em nenhum momento eu desejei não ter esse filho, em nenhum momento eu desejei não quero estar grávida, muito pelo contrário. Quando a gente mudou nessa casa, foi uma bênção, foi um preparar de Deus, nós estamos vivendo muitos processos na nossa vida. Mas quando a gente mudou aqui, o meu medo era trazer o menino pra cá. Como que eu ia manter o menino aqui? Porque essa casa é um pouco mais simples do que a casa que a gente morava. E eu não tenho... Algumas coisas não tem aqui. Eu achava que isso seria o impedimento, isso seria dificuldade para criar um menino, para ter um recém-nascido aqui, os primeiros dias de vida aqui nessa casa. Mas não, o problema maior não era esse. O problema nunca foi esse. Eu sei que o Senhor tem reposicionado a gente. Muitas vezes a gente não entende. Muitas coisas a gente pede para Deus, a gente canta e a gente esquece que a nossa canção, a nossa adoração é um clamor a Deus. E a gente pede, Deus, mexe na minha estrutura. Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você pede. Porque cantar que Deus mexa na minha estrutura, Deus muda a minha casa. A minha oração era, Deus faça da minha casa uma referência, que meu casamento seja uma referência, que os meus filhos sejam referência. Eu não imaginei que para ser uma referência ou para que o Senhor pudesse usar em alguma área, eu precisasse passar por esse processo tão doloroso. Talvez se eu soubesse disso, jamais eu teria pedido para que Deus nos usasse como referência. Para que Deus tocasse. E eu dizia, Deus, o que eu tenho tá aqui, é o meu casamento e os meus filhos. Tudo que eu tenho tá aqui. Porque ainda que eu tivesse a melhor casa, o melhor carro, eu abriria mão de tudo para ter o meu filho aqui. Se eu tivesse uma mansão, se eu tivesse muito dinheiro, eu daria tudo para ter o meu filho aqui. Mas o Senhor não quis assim. E essas coisas acontecem para que a gente valorize a vida, valorize a intimidade que a gente tem com Deus. Porque se não fosse isso, talvez eu teria surtado muito antes. Talvez eu teria surtado depois, nesse processo de luto. Então eu sei que Deus ainda está no controle de tudo.
eu sou muito grata a Deus, grata à minha casa, à minha família, à minha mãe, que sempre esteve comigo desde o início. Todos os exames, acontecia alguma coisa só, ai, não vou conseguir agendar pra hoje, vai ter que ser pra amanhã. Minha mãe pulava na frente, dava um jeito e as moças tinham que marcar naquele dia. E eu falava assim, nossa, minha mãe é o meu pitbull, eu levo nas consultas e ela resolve tudo por mim. E eu falava assim, mãe, se der algum problema eu vou falar, mãe, pega ela. E aí ela resolvia tudo. E eu sei que ela também ficou muito sobrecarregada nesse período. Eu sei que ela também tá sofrendo muito junto comigo. E embora esse seja um terreno inacessado por ela, o terreno de luto de avó também está sendo novo para todos nós. A minha avó acho que não passou por isso, mas a minha mãe está passando por isso. O luto de avó. E como mãe, como avô e avó, é pai e mãe duas vezes, então eu acredito que o luto também não seja dos mais fáceis. Quando fez um mês e a gente foi no cemitério, eu disse uma coisa e ela disse uma coisa que eu fiquei pensando ainda mais. Eu falei, a gente nunca imagina enterrar um filho. E ela falou assim, e a gente nunca imagina enterrar um neto. É coisa que não passa na cabeça da gente, a gente não tem noção. E a minha mãe, eu sinto que naquele momento ela tinha 2 bebês. O bebê dela e o neto dela. O bebê do bebê dela. E aí agora sobrecarrega porque aí tem a preocupação comigo, com meu filho, que às vezes precisa. Eu preciso levar numa consulta, preciso de ajuda para ir em consulta minha, aí tem que ficar com ele. E tem a minha irmã também, que agora tá com a bebezinha que vai chegar. Então eu agradeço muito a toda a minha família, a toda a minha igreja. E embora no meu período, o comecinho do meu luto parecia que eu tava sendo ingrata, parecia que eu não reconhecia o esforço de cada um, mas eu reconhecia o esforço de cada um. Coloquei o nome de cada um em cada presente do chá de bebê para que eu não esquecesse. Eu tirei foto de tudo para não esquecer. Cada fralda eu sabia quem comprou, quem deu. Cada fralda, cada lenço umedecido, cada pomadinha, cada presente, cada roupinha. Então eu sou muito grata a todo mundo que colaborou, todo mundo que me ajudou, todo mundo que contribuiu para que o meu filho tivesse roupinha, malinha de maternidade, para que meu filho tivesse fralda. Então eu sou muito grata por tudo que eu vivi, grata ao meu filho que esteve comigo por 37 semanas e eu espero vê-lo um dia. Grata ao meu esposo que, meu Deus, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso nesse período de luta. Eu acho que Deus está realinhando o nosso casamento. Deus está realinhando a nossa paternidade com relação ao Jacó. Deus está realinhando. Fala que a gente voltou a namorar. Eu e meu marido voltamos a ser namorados. A gente faz planos, a gente não tinha planos. A gente antes desse período do Josué, a gente tinha traçado metas e objetivos antes e depois de Josué. O que a gente ia fazer com ele, até o aniversário de 1 ano do Josué, a gente tinha programado o que a gente ia fazer cada mês. Mas Deus não quis assim. Eu sei que o Senhor tá realinhando algumas coisas, alinhando outras, tirando algumas do nosso meio. E eu vou finalizar esse vídeo, porque já tem muito tempo que eu tô aqui falando. Mas eu vou finalizar esse vídeo dizendo que talvez você esteja passando por um terreno inacessado pelos seus antepassados, inacessado pelos seus parentes, inacessado pela sua família, pela sua casa. Mas o que o Senhor tem para fazer com você, Ele vai fazer com você. Talvez aquilo que Ele vai fazer na sua vida é inédito dentro da tua família, dentro dos seus.
O que o Senhor vai fazer contigo é inédito, é algo diferente e é algo novo, é algo seu. Basta que nós busquemos a Deus e entendemos que a vontade dele, ainda que seja dolorosa, tem um propósito. Ainda que os processos de Deus sejam dolorosos, tem um propósito para tudo. É apenas crer e entender que o Senhor, ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Ainda que doa, ele ainda está no controle de tudo. E é isso.